Terrifier 3, eu finalmente assisti e agora eu quero falar um pouco sobre ele. Esse foi um filme que atendeu às minhas expectativas, não superou as minhas expectativas, que foram criadas apesar de eu não tentar criar expectativas. Eu não tinha assistido o trailer, eu não tinha visto nada sobre o filme em si, porque eu tinha gostado muito do primeiro e do segundo, eu sabia que eu iria assistir o terceiro eventualmente, eu estava ansioso para assistir o terceiro, e aí eu também não queria nenhuma informação sobre ele. O que eu sabia antes de ir assistir ao filme? Eu sabia que era um filme de Natal, eu sabia que se passava na época do Natal, apesar do primeiro e do segundo se passarem no Halloween, e que seria um filme onde teria uma cena no banheiro. Era a única coisa que eu sabia. Por conta da estreia ter acontecido no dia 11 de outubro lá nos Estados Unidos, todas as redes sociais tinham posts falando sobre o filme que eu evitava assistir, mas alguns eu acabava pegando um pouquinho, batia o olho, eu sabia do que se tratava. Então, em algum momento eu acabei me deparando com um post falando que havia uma cena no banheiro que era a mais tensa do filme. E aí eu entrei no cinema esperando aquela cena. E de fato é a cena mais tensa do filme, se não de toda a saga Terrifier. É um filme que, na verdade, só serve para você ir assistir e ficar maravilhado, se essa for uma palavra apropriada, com os efeitos práticos que o Damien Leone usa em toda a série dos filmes, né? Tanto no primeiro quanto no segundo, e no terceiro ele se supera. As imagens que ele te apresenta com tanto sangue e violência são cenas muito, mas muito mais nojentas do que A Substância, que foi um filme que caiu nas graças do povo pelo fator nojento das cenas, né? E eu acredito que a grande maioria das pessoas não estava muito acostumado a assistir um filme com cenas tão gráficas quanto A Substância, mas Terrifier 1 e 2 é muito pior do que A Substância, e o 3 é o mais pior. O 3, ele consegue se superar nisso daí, e é o grande ponto do filme. As cenas onde o palhaço Art tá matando e torturando as vítimas dele são justamente o que fazem do filme ser interessante. Para quem gosta desse tipo de filme de terror, gore, trash, desde o primeiro, esse é o tipo de filme que não te dá susto nenhum. Eu gosto porque ele lembra aqueles tipos de filme de terror B dos anos 80, onde você só tinha violência, os efeitos especiais não existiam praticamente, e você tinha que ter criatividade. Os produtores, o diretor do filme precisava explorar a criatividade dele para fazer você se chocar com o que você estivesse vendo. Então aquelas imagens, filmes de zumbi, onde a cabeça era arrancada, o corpo era comido, os olhos saltavam para fora, tudo isso é fichinha comparado ao que o Damien Leone consegue fazer no Terrifier. Inclusive, foi muito legal ver que o Tom Savini, para quem não conhece o Tom Savini, ele é um profissional, um dos melhores nesse ramo, um profissional em efeitos especiais, de efeitos práticos, né? Efeitos especiais, hoje em dia, as pessoas às vezes se referem a computadores, mas não. O Tom Savini trabalhava muito com o George Romero, o diretor do filme Madrugada dos Mortos, Dia dos Mortos e Noite dos Mortos-Vivos. E o Tom Savini fez todos os efeitos práticos dos filmes do George Romero, fez o nome dele ficar conhecido por isso, passou também a dirigir alguns filmes de terror, além de atuar também. Então, quem conhece a fisionomia do Tom Savini, na hora que assistiu Terrifier 3, bateu o olho e viu o cameo dele. Eu, pelo menos, fiquei super feliz, porque você entende justamente que este é um filme onde os efeitos práticos são glorificados. É uma homenagem a todos os filmes antigos da década de 80, também pela fotografia e pela maneira que ele é filmado, apresentado até nos créditos. Tudo remete aos filmes antigos da década de 80 que eram considerados trash, filmes B, mas que hoje em dia são cults e são adorados por vários, assim como o Terrifier 1 e 2, que
caiu nas graças do público também, usando a mesma expressão que eu usei para falar sobre a Substância, mas o Terrifier 1 e 2 foi aclamado demais pelo público. Hoje em dia, o Art, o palhaço, tá no topo entre os serial killers, assim como Freddy Krueger, Jason, Michael Myers, na minha opinião, e eu acredito que na opinião de muitos. No caso do Terrifier 3, supera tudo o que você já viu nessa saga em relação às mortes e também em relação às atuações. Neste terceiro filme, todos os atores são infinitamente melhores do que os atores do primeiro e do segundo filme, mas era meio de se esperar. Porque no primeiro e no segundo filme era um orçamento mais baixo, nesse terceiro, depois do sucesso do segundo, o Damien Leone provavelmente conseguiu um orçamento melhor, conseguiu provavelmente com que estúdios maiores bancassem a produção, e aí ele conseguiu também contratar atores melhores. Todos eles, sem exceção, são melhores do que os que apareceram no segundo. E eu achei curioso que uma das personagens do segundo, que foi assassinada pelo palhaço no segundo filme, nesse terceiro também faz uma aparição. Eu achei bem curioso porque ela era, no segundo filme, uma das melhores atrizes também. Então parece que o Damien Leone priorizou as atuações que ele considerou melhores e trouxe todas elas para o terceiro filme. Da mesma maneira que um dos atores mais fracos do segundo filme, que era o menino, nesse terceiro filme ele está mais velho. O filme se passa 5 anos depois do segundo, e nesse ele tá mais velho, ele tá na faculdade e ele não aparece tanto assim. A protagonista, que era uma boa atriz no segundo filme, é também a protagonista nesse terceiro. Ela é a Final Girl dessa série. E eu queria também destacar a atriz mirim, a prima da personagem principal, que é uma menininha muito boa. Todos os atores crianças neste filme são muito bons, o que tem bastante, porque é um filme de Natal, então tem bastante criança indo ver o Papai Noel e tudo. E se você acha que violência tem uma linha que não pode ser passada em filmes de terror, fica tranquilo, porque eles não mostram tanta violência assim com crianças no filme. O Damien Leone, ele dá uma trégua em relação a isso. Toda a tortura que o palhaço Art faz com os adultos, ele deixa de fazer com as crianças. Na verdade, ele não deixa de fazer, mas a câmera deixa de mostrar. Eu acho que nesse caso, talvez eles pensassem que chocaria demais. Assim como você não vê em filmes pessoas matando cachorros ou outros animais, ele não mostra para o público o que ele faz com as crianças. E quando ele mostra pós ter feito o que ele fez. Então essas cenas, se para você tudo bem, um palhaço assassino pendurar uma mulher de ponta cabeça, nua, e serrar ela pela metade com uma serra da vagina até a cabeça, e se para você tudo bem uma cena como essa, mas matar uma criança aí já é demais, então fica tranquilo que no Terrifier 3 não acontece nada disso. Acontece, mas não acontece. Porém, o filme, na minha opinião, em relação ao enredo, ele fica um pouco abaixo do que eu esperava. Eu não estava esperando absolutamente nada. Dizer que eu não estava esperando absolutamente nada é um pouco equivocado. Eu esperava sim, apesar de eu não ter visto nada sobre o que o filme se tratava, eu esperava que ele tivesse uma história tão envolvente, na minha opinião, quanto o 2. Porque para mim a história do 2 é muito interessante mesmo. A gente parte do primeiro filme, aonde no primeiro ele supostamente era só um serial killer que morre, e aí no segundo filme ele ressuscita. E aí você tem aquela introdução ao sobrenatural. Então o segundo filme já é superior porque ele aumenta o universo dessa forma. Ele coloca essa introdução, né, ao sobrenatural, ele põe um espírito que o palhaço encontra no segundo filme, isso no segundo filme. Ele vê um espírito de uma criança que ele acaba interagindo e que é basicamente a mesma imagem dele como palhaço, só que como uma criança, uma menina, e ele vai cometendo os crimes dele junto dela. E aí tem toda a história do segundo filme, tem toda a introdução a essa Final Girl, que
tem também um background com o pai dela, que era doente e que faleceu, e que deixou para ela uma personagem de história em quadrinhos, que é basicamente a versão heroína da filha que antes dele morrer ele criou. Então a menina no Halloween tá se fantasiando dessa personagem. Até o momento no segundo filme você não sabe se ela vai sobreviver ou não, né? Mas você vê com o decorrer do filme que ela também está envolvida em algo sobrenatural, só que pro lado bom. Enquanto o Art, o palhaço, é o demônio, ela basicamente é uma anja, algo assim. E é legal que ele não explica o suficiente. É um filme onde você pode depois conversar e debater sobre teorias sobre isso, se é uma coisa que você queira. Porque é o tipo de filme que também, às vezes, você só quer assistir e ver gente morrendo da forma mais criativa e violenta possível. E se esse for o seu caso, tá tudo bem. É um filme também para esse tipo de público. Mas eu gosto tanto do filme que eu acabo pensando, pô, o que pode ser? E como esse tipo de universo tende a ir crescendo conforme os filmes vão ficando mais conhecidos e mais populares, é sempre interessante ver qual linha o diretor vai seguir. E nesse terceiro filme, infelizmente, essa história não é tão explorada assim, comparado com o segundo filme. Eu não vou falar muito sobre ele para não dar spoilers, mas é um filme onde basicamente você tem o palhaço voltando à vida depois do final do segundo filme. Passam-se então 5 anos onde ele está em um estado dormente. Ele acorda, desperta desses 5 anos de hibernação e volta a matar todo mundo de novo. E ele sai andando e vai matando, e sai andando e vai matando, e ao mesmo tempo você tem a personagem principal do segundo, que também é a personagem principal do terceiro filme, lidando com o trauma causado pelas mortes do palhaço no segundo filme. Você vê ela saindo de um hospital psiquiátrico e indo para casa da tia, e tá lá lidando com os traumas, ela tem visões, pesadelos e beleza. Enquanto isso, o palhaço sai matando aleatoriamente todo mundo que ele vê pela frente. O meu entendimento foi que não ficou muito explicado se o palhaço, por coincidência, encontrou a personagem do segundo filme ou se ele estava indo atrás dela. Por isso, talvez o enredo tenha me decepcionado um pouco, porque é só o palhaço matando aleatoriamente todo mundo que ele vê pela frente e a personagem principal lidando com o trauma do segundo filme. Apesar de o enredo deixar claro que a intenção da menina é sim encontrar com o palhaço para acabar de vez com ele. Mas aí o filme desenrola, não tem história além disso, o que para mim foi um pouco decepcionante comparado com o segundo, que tem bastante história. E o desfecho dele também, na minha opinião, agora um pouquinho de spoiler, é um pouco decepcionante, porque você sabe que vai ter um quarto filme. E não é do tipo de quarto filme aonde você sabe que vai ter um quarto filme, mas o filme se conclui, como vários filmes de terror, aonde tem aquela última cena e que fala, opa, agora vai ter um quarto. Não, neste caso, nesse terceiro Terrifier, o filme acaba em capítulo mesmo. Então a intenção do Damien Leone é realmente continuar com a saga. A moça do segundo e do terceiro filme não consegue matar o Art, ele acaba fugindo, o que eu achei estranho, porque não é do feitio dele fugir, pelo menos nos primeiros filmes ele nunca fugiu, e aí também é incoerente com o que o resto do enredo me mostrou. Se por acaso ele estava indo ao encontro dessa personagem principal, no momento em que eles se confrontam e ele basicamente perde a batalha, mas não perde a guerra, ele foge. E ele, no final do filme, a última cena é ele indo num ônibus para um rumo desconhecido. Eu não sei para onde. Eu não sei se ele tá fugindo da personagem principal, que também termina viva, ou se ele tá indo para outro lugar fazer alguma outra coisa. Eu não sei, eu fiquei um pouco decepcionado, agora não tem mais spoilers, mas eu fiquei um pouco decepcionado porque eu gosto de pensar em como eu faria. Eu gosto da ideia de que o Art é só um serial killer que sai matando aleatoriamente quem tiver na frente dele porque ele acha aquilo divertido. Eu não sei se eu acho interessante ele ter um propósito além disso. Eu não tenho problema nenhum se a personagem principal, que costuma ser uma vítima, ter um propósito que é acabar de vez com o palhaço.
que isso foi introduzido agora na história desse terceiro. Isso para mim não há problema nenhum, até porque não existe vítima que não pensasse isso. Agora, no caso do serial killer, eu não sei se foi isso que ele tentou fazer, mas como ele deixou meio que já pré-definido que vai haver um Terrifier 4, talvez essa seja a intenção dele. E tudo bem, eu só digo que eu faria diferente, que eu preferiria se fosse para outra linha, mas eu acho interessantíssimo de qualquer forma. Concluindo, o que eu achei sobre o filme: é um filme com imagens impressionantes, todas as mortes são extremamente criativas, daquela maneira meio satirizada. Eu vejo muito do Fred Krueger no Art, o palhaço, porque ele dá risada quando ele tá matando todas as vítimas, então ele tenta fazer uma coisa mais cômica também. Os assassinatos do palhaço são extremamente criativos, não tem repetição alguma. Toda vez que ele vai matar alguém, ele não repete o modus operandi dele com uma outra vítima. Com exceção de uma que ele mata numa vez dando um tiro na cabeça, mas aí é isso aí. Esse também é outro lance do personagem do palhaço que eu acho divertidíssimo. O fato dele matar todo mundo com todas as ferramentas possíveis, incluindo uma arma de fogo. E aí ele só simplesmente mata e acabou. Ele não saboreia a matança da forma que ele faz com várias outras vítimas. O que é curioso, porque para o palhaço Art, matar alguém com uma arma ou matar alguém com uma outra ferramenta é completamente aleatório. Eu não sei qual é o critério que ele usa para definir qual arma ele vai usar na vítima, mas eu acho isso curioso. E em relação à história do filme, eu não achei tão cativante quanto a história do segundo, mas ele ganha pontos por ser um filme de Natal. E eu acho que isso já vai fazer de Terrifier 3 um clássico. Ele desbancou o Joker 2 na bilheteria norte-americana. Então, eu acredito que se você gostou de Terrifier 1 e Terrifier 2, você vai gostar bastante de Terrifier 3. Até porque, como eu falei mais cedo, o enredo não é o mais importante num filme como esse. No fim das contas, eu acho Terrifier 3 uma nota 8 de 10. Espero que vocês também gostem desse filme. Comenta aqui o que vocês acharam, dá o seu like, curte, compartilha, me segue para outros vídeos sobre filmes e sobre outras coisas também. E até mais!